Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 6, diz assim: Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos hoje aqui falar sobre o casamento, como é apropriado para essa ocasião. E é dito, tem um ditado muito apropriado, não é da Bíblia, é um ditado, podemos até dizer, sabedoria popular, que diz assim, que o casamento, quando falamos em casamento, não é uma questão de encontrar a pessoa certa, mas é uma questão de ser a pessoa certa. Porque se a gente está sempre colocando o problema de encontrar a pessoa certa, nós estamos colocando o foco na outra pessoa. E a verdade é que o foco deve estar em nós. Então, um casamento para dar bem não é você encontrar a pessoa certa, mas é você ser a pessoa certa. Isso vai fazer uma grande diferença. O divórcio é uma das ferramentas que o inimigo usa para destruir lares. A base do lar é o casamento, e o diabo odeia lares, odeia casamento e quer destruí-los. Então, o processo que leva a um divórcio, ele é tão destrutivo e nocivo quanto o próprio divórcio. Existem casamentos que não faliram. Divórcio nada mais é do que uma falência, do que a morte de um casamento. Mas existem casamentos que, apesar de não falirem, casamentos que não chegaram ao divórcio, casamentos que talvez nunca cheguem ao divórcio, mas que são como se fala, um morto-vivo. Não é um casamento pleno, não é um casamento dinâmico, não é um casamento que glorifica a Deus, não é um casamento que complementa ambos, é simplesmente uma existência. É simplesmente um divórcio esperando para acontecer. Então, tanto o divórcio quanto o processo que leva ao divórcio, eles são destrutivos e muito nocivos para nós. Então, hoje eu quero ver rapidamente 55 causas, não, é só 5, viu gente? 5 elementos, 5 coisas que vão criar atrito no lar, vão criar atrito no casamento. E se você analisar direitinho, a grande maioria dos divórcios vai se enquadrar como vítima de uma ou mais de uma dessas coisas que nós vamos ver agora. Olha comigo para Salmo 62 e versículo 1, que diz assim: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração no casamento é que nós devemos não ter expectativas irrealistas. Expectativas irrealistas. Ao passo que cresce o número de casamentos falidos ou divórcios fracassados, as expectativas que um cônjuge tem do outro também está nas alturas. E a gente ter expectativas irreais é algo que vai impactar muito. Muitas vezes, ambos, um ou os dois, têm expectativas que são irracionais. Querer do cônjuge o impossível sempre leva ao desastre. Eu vou dar aqui um exemplo só aos maridos, que eu não sou bobo, quero chegar em casa em um pedaço hoje, mas tem maridos que querem que suas esposas sejam verdadeiras modelos glamurosos, produzidas 24 horas por dia, e também esperam delas que trabalhem, batalhem, sejam empreendedoras, tomem conta de casa, do lar, lava o carro, passe para a dona casa, no carro também aproveita que está fora, e espera que também ela seja cozinheira, faxineira, estilista, decoradora, conselheira, espera dela que seja carinhosa, dedicada, cheirosa, calma, meiga. Veja bem, não é uma ou outra, é tudo num balaio só.
querem que elas sejam assistentes pessoais, um coach, enfim, seja tudo que ele possa possivelmente um dia precisar ou querer. Isso é irracional e é irrealista. Um homem que pensa assim, ele vai inevitavelmente ficar frustrado e decepcionado com o seu casamento. Por quê? A minha esposa não consegue chupar e subir a cama mesmo. Chupar e assobiar. Não, chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. A minha esposa não sabe fazer marabalismo, ela não consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Claro que ela não consegue. Nem ela, nem você, meu jovem colega de casamento. Então, veja bem, expectativas irracionais e irrealistas têm um grande impacto. Quando a gente entra no casamento esperando algo que não existe, nós estamos nos montando para ter uma grande decepção. Eu já fui acusado no passado, imaginem vocês, de ser um destruidor de romance. Mas é que muitas vezes a pessoa, especialmente os jovens, visam o casamento como sendo, bom, agora casei, agora tudo vai ser uma maravilha, porque afinal de contas o meu marido, o meu príncipe encantado é perfeito. É perfeito. Gente, não existe homem perfeito. Tá? Só tem um, mas eu já casei. Então, resolvido o problema. Mas então não existe. Mesma coisa. O marido casa, o noivo casa e acha que, pronto, agora em diante vai ser. E a verdade é que não é assim. Então, é muito importante nós termos expectativas racionais, realistas. Tá? Nenhum esposo é capaz de preencher todas as necessidades da sua esposa. E vice-versa. E vice-versa. Esposa nenhuma é capaz de preencher perfeitamente todas as necessidades. Quanto mais ainda, ou quanto menos, os seus desejos, anseios, seus sonhos. O casamento está aí para haver ajuda, encorajamento, haver um complemento um do outro. E a gente entrar no casamento achando que o nosso parceiro de vida vai ser tudo que a gente jamais possa um dia vir a precisar, desejar, querer, e nossos sonhos serão todos realizados idênticos como planejamos, isso é irreal. E quando a gente percebe que talvez os nossos sonhos vão ter que ser adaptados, que de repente o seu marido, a sua esposa não é aquele príncipe ou princesa encantada que você viu, você sempre imaginou, sempre quis. Se nós não realinharmos as nossas expectativas, então nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, haverá pressão no casamento. A verdade é que o único ser capaz de preencher todas as nossas necessidades, desejos, anseios, sonhos, é Deus. Como nós lemos no Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus. Então não faça do seu esposo, sua esposa, uma espécie de Deus, achando que ele vai ser a fonte de tudo na sua vida. E continua. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Não fala que não serei abalado. Eu não serei grandemente abalado. Por quê? Porque quando nós fazemos de Deus a nossa rocha, Deus a nossa salvação, você pode até ficar abalado, mas não vai ser grandemente abalado. Agora, quem que é grandemente abalado? Quem coloca toda a sua fé, expectativas, sonhos, desejos, anseios em um homem ou uma mulher. Só Deus é perfeito e completo. Então, nós temos que ter expectativas realísticas. Nós ficamos sim abalados quando as nossas expectativas não se realizam. E precisamos então aprender a depender mais e buscar mais Deus. E às vezes diminuir as nossas expectativas do casamento pode muito ajudar o nosso relacionamento. Quando nós baixamos as expectativas. Olhe comigo para Isaías 61, ou melhor ainda, eu vou ler para você. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. A segunda coisa importante que vai atrapalhar ou ajudar um casamento, ou aliás, vai atrapalhar o casamento, é ter o foco errado. O foco errado.
Vimos que expectativas irrealistas vão nos abalar. Quando nós ficamos abalados, nós logo nos tornaremos insatisfeitos, desgostosos, frustrados. E se o nosso foco não estiver em Deus, essa frustração, esse desgosto, essa insatisfação só vai crescer e o pior, ela será automaticamente canalizada, despejada em cima do seu cônjuge. A culpa é dele, a culpa é dela. Eu não sou feliz por causa dele, eu não sou feliz por causa dela, eu estou insatisfeito, não estou realizado, os meus sonhos não se concretizaram, os meus anseios não foram preenchidos, eu estou insatisfeita por causa de quem? Por causa do meu esposo, por causa da minha esposa. Então o nosso foco está errado. O nosso foco está no lugar errado. Se o nosso foco estiver errado, nossa frustração vai acabar no lugar errado. Afinal de contas, é ela ou ele que não chupa cana e assobia ao mesmo tempo. É ele e ela que não é. Aí você preenche o que você quiser. A culpa sempre vai ser da outra pessoa. E a verdade, a frustração tem fonte e origem em outra coisa. Nossa frustração, a nossa insatisfação, nosso desgosto, a fonte principal disso é uma pobreza e fraqueza espiritual nossa. Veja como é perigoso ter o foco errado. Nós temos expectativas altas demais do nosso cônjuge, eles nos decepcionam, nós colocamos a culpa nele e, na realidade, o fato que nós estamos frustrados é porque nós temos uma fraqueza espiritual. Nós lemos aqui a respeito do que Deus pode fazer. Ele pode dar glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quem vai nos dar essas coisas é Deus. Então, se eu estou focando na minha esposa, ou no meu esposo, se você tiver um esposo, para me dar essas coisas, o foco está errado. Nós não devemos buscar essas coisas, ou depender, exigir, contar com essas coisas, nosso cônjuge, de modo algum. Nós devemos sim contar interesse de Deus, então nós ajudarmos, não cobrarmos, nós darmos, não pedirmos, fornecermos e não ficar carente, para ajudar o nosso cônjuge a ter essas coisas que nós recebemos de Deus. E se eu faço isso e minha esposa faz isso, então acaba que os dois estão recebendo e dando. Agora, quando a gente olha para o esposo e fala, a culpa é dele, a frustração vem dele, então nós não estamos olhando para Deus, Deus não está nos dando o óleo de gozo, Deus não está nos dando vestes de louvor. E para que Deus faz isso? Olha que interessante, no versículo continua. A fim de que se chamem árvores de justiça, então Deus faz isso para que nós sejamos árvores. Uma árvore dá o quê? Dá fruto de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus quer ser glorificado através do nosso casamento. Isso só vai acontecer se o nosso foco estiver correto. Se o foco do nosso casamento é um ao outro, quem vai receber a glória? Nós. E Deus quer se glorificar em nós. Mas o foco tem que estar nele. Só Deus pode fazer isso. Sempre que um cônjuge ele mantém o foco errado, há um grande perigo. Seja lá o que for, a combinação de várias coisas, ou uma só coisa. Mas se o nosso foco no casamento for o nosso cônjuge, nada de errado com isso. Não estou dizendo que você deve tirar o foco do seu cônjuge. Claro que não. Mas o foco principal é Deus. O casamento é para glorificar Deus. É para agradar Deus. Ser árvore de justiça para Deus. Mas pode ser os filhos. Muitas vezes o foco do casamento é o filho. Gente, o foco do casamento não é filhos. Adão e Eva eram perfeitos em si, completos, em perfeição, não tinham um filho. Estou dizendo que é errado ter filho, eu inclusive tive duas, uma está ali. Então, não estou dizendo que é errado ter filho, ou que não deve dar atenção aos seus filhos, ou dar importância, claro que deve, mas não é o foco. Quando o foco se torna os filhos, o foco está errado. Mesmo quando é uma coisa que não é pecado.
Não há nada de errado com o filho. Deus quer que tenhamos filhos. Deus falou, enchei a terra. Nós devemos ter filhos. Não me entenda errado, mas não é o foco. A razão do casamento não é procriar. Inclui, mas não é o foco. O foco é glorificar Deus. Tem casais que, por um motivo ou outro, não podem ter filhos. O casamento não existe. De modo algum. O foco não é ter filhos. Nada de errado com ter filho, mas esse não é o foco. O foco pode ser finanças. Está em um perigo. Quando finanças ou carreira, trabalho, lazer, amigos, diversão, quando esse é o foco, a coisa complica. Por quê? Porque o foco está errado. Não há nada de errado em ter lazer. Todo casal, toda família deve ter lazer, claro. Mas não é o foco. Nada de errado em ter amigos, claro, amigos saudáveis, amigos corretos, amigos que vão te edificar, amigos que vão ser ajudados e ajudar você. Não há nada com amigos, mas não é o foco. Se você faz das suas amizades, do seu lazer, do seu trabalho, é errado trabalhar? Claro que não é errado trabalhar. Deus abençoou o trabalho, devemos ser. Jesus falou, eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Mas não é o foco. Então, quando o nosso foco está na coisa errada, ou seja, em qualquer coisa que não seja Deus, quando Deus não é a prioridade maior, quando Deus não é o motivo do nosso casamento, o nosso alvo é glorificar Ele. E quando o nosso desejo é Ele, nós lemos aqui em Isaías 61:3, que Ele nos dá o quê? Dá glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quando você deseja glorificar Deus, Deus vai te dar tudo necessário para poder glorificá-lo. Agora, se você não tem interesse, seu foco não é glorificar Deus, aí tem problema. Porque o seu foco estará em outra coisa, mesmo que seja uma coisa inofensiva, como criança, trabalho, lazer. Eu não estou nem falando se o foco é uma coisa pecaminosa e abertamente, indiscutivelmente errado. Estou nem falando sobre esses focos, claro. Mas até focos que parecem não ser problemáticos. Tá? Veja, o ser humano não foi feito, Deus não criou, Deus não concebeu o homem para viver insatisfeito. O homem sempre vai buscar satisfazer alegria, satisfazer seus anseios, sempre vai buscar. O problema é quando ele busca nos lugares errados. Deus colocou isso para a gente ter sede dele. Só que o mundo, o diabo, quer enganar a gente, dizendo que nós podemos nos satisfazermos sem Deus do nosso modo. E isso sempre traz problema, quando o foco está errado. Terceira coisa, Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e, o que eu quero frisar, temperança. A terceira coisa que pode ser um desastre para os nossos casamentos são paixões descontroladas. Paixões descontroladas. Deus nos dá, para quem é salvo, Ele nos dispõe frutos do Espírito, como nós vimos aqui. E o motivo que Ele dá esses frutos é para que eles nos complementem, nos melhorem e nos habilitem para vivermos do jeito que nós devemos, trazendo glória a Ele. Um desses frutos que nós lemos é temperança, que quer dizer autocontrole. Autocontrole, ter a habilidade de identificar e controlar as nossas paixões. A palavra paixão, no dicionário, significa sentimento, gosto ou amor intenso a ponto de ofuscar a razão. Paixão é quando você tem um desejo tão grande que ele ofusca a razão. Você se torna irracional. Você quer porque quer, custe o que custar, doa quem doer, você quer, você vai, e não adianta você falar, não adianta, é aquilo e acabou. Isso é paixão. E quando você tem paixões descontroladas, como é o caso aqui, que ofusca a razão, vai criar problemas. O filósofo Kant, um alemão, não concordo muito com tudo que ele falou, mas ele falou assim, que paixão, ele definiu assim, uma inclinação emocional violenta capaz de dominar completamente a conduta humana e afastá-la da desejável capacidade de escolha racional. Ou seja, você colocou uma coisa na cabeça, pronto,
Ninguém vai tirar aquilo da sua cabeça. Os riscos, as consequências, nada vai lhe deter. Nem que lhe custe o seu casamento. Nem que lhe custe sua saúde, seu relacionamento. Isso é um problema. Essas paixões podem ser, em sua essência, em coisas pecaminosas, assim como nós vimos anteriormente, a questão do foco está errado, mesmo em coisas não pecaminosas, mesma coisa as paixões. Se nós temos alguma coisa que está dominando o nosso raciocínio, seja lá o que for, aquilo vai trazer problemas em nosso casamento. Então, toda paixão, por definição, pela própria natureza, ela é perigosa porque afeta e ofusca a nossa capacidade de escolher, de pensar, ela afeta a nossa percepção. Você conhece alguém, acho que foi, não está aqui que eu ia falar, mas você conhece alguém que está apaixonado ou nada por alguém? Apesar de aquilo ser obviamente um grotesco erro, está tudo dando errado, mas a pessoa não vai abrir mão daquilo, vai insistir. Sabe o que é isso? É uma paixão descontrolada. Está afetando as escolhas que estão fazendo. Então, as paixões tendem a nos controlar e nos governar. E a Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. Mas nós não devemos ser dominados nem por coisas certas. As coisas erradas, claro que não, isso já está errado. Por isso que é tão importante, e é uma coisa que ilustra a questão do jejum. Jejum. Jejum é você abrir mão de uma coisa que não é errado, é um direito seu, nada de pecaminoso, mas você vai abrir mão daquilo para buscar Deus. Já foi dito que comer é um vício. E se alguém já passou aqui, já fez um jejum prolongado, 40 dias? Nem eu. O corpo humano pode ficar tranquilamente 40 dias sem comer. Não sem beber. Sem beber não. Sem beber você vai parar no pronto-socorro bem antes. Mas você pode ficar sem comer tranquilamente uma semana, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é impressionante como alimento nos domina. A Bíblia fala, não serei dominado por nenhum. Então, jejum, se mais nada, você está exercendo domínio sobre o seu corpo. O corpo você não vai comer hoje. As grávidas, não estou, por favor, não vai dizer que, mas eu falei que não é para comer até. Não estou falando isso. Tá? Só estou dizendo, nós não devemos ser dominados por nada, nem algo tão inofensível e saudável como comer. Não é errado comer, não é pecado comer, nós precisamos comer, é um direito, um dever, uma necessidade, mas não devemos ser dominados por isso. Percebe quando o almoço está meio atrasado, você já fica nervoso, irritado. Ah, só eu, né? Vocês não, muito bom, tá. Alguém me ajuda aqui? Pois é. Sabe o que é isso? Você vê como você fica nervoso, você fica irritado. E aí, moleque, não, não vai não. Claro, ninguém faz isso aqui, mas... Né? Não devemos ser dominados por coisa alguma. Quanto menos coisas que são claramente e obviamente errados. Tá? Hoje, falando em paixões, do sentido paixões sensuais, de imoralidade, são muito pertinentes ao mundo hoje. Não permita que a permissividade do mundo entre na sua vida ou no seu lar. Está por toda parte. Um dia, para vender um picolé, você tem que colocar lá uma mulher seminua. Qualquer coisa, sabe, qualquer filme, novela, música, o mundo inteiro é gritante a coisa. Por toda parte.
não permita que essa ideia, essa permissividade invada seu coração. Não baixemos os nossos níveis de tolerância. É muito fácil. Vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando. Então, cuidado com paixões descontroladas, seja lá qual for, deve estar sob controle sempre. Próxima coisa, Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A quarta coisa é falta de perdão. Falta de perdão vai afetar negativamente o casamento de forma rapidinho. Falta de perdão. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos imperfeitos de modo geral. De modo geral. E nossos casamentos serão tão fortes quanto a nossa capacidade de lidar com as falhas do nosso cônjuge. Ah, não, comigo assim, pastor. Errou, eu não perdoo nunca. Ok, bem-vindo a uma vida infeliz. Só isso. Bem-vindo a uma vida infeliz. Porque nem você, nem o seu cônjuge vão viver uma vida perfeita. E aí que vem as expectativas. Você coloca o seu marido, a sua esposa lá em cima como uma espécie de um semideus, e quando você percebe que ele cometeu um erro. Pois é. Quer colocar sua fé em alguém que não comete erro? Coloque sua fé em Cristo. Olhe para Cristo, ele nunca cometeu e jamais cometerá erro algum. Agora, quando você faz o seu cônjuge um Cristo, perfeito, imaculado, sem falha alguma, então você está se preparando para uma grande decepção, mais cedo ou mais tarde. Isso não é desculpa para a gente chutar o pau da barraca, do nosso modo de viver, ou da nossa disposição para perdoar. Bom, se a minha esposa tem que me perdoar mesmo, então ela que perdoe, problema dela. Também não é assim. Eu sugeriria nesse ponto, faria referência ao nosso estudo sobre perdão que nós fizemos no ano passado. Tá? Que lá entra em maiores detalhes em relação a isso. Tá? Pastor, eu não sou capaz de perdoar. Sim, você é capaz de perdoar. Se você é crente, você é salvo, você é capaz de perdoar. Porque nós lemos aqui, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se Cristo perdoou a mim, quem sou eu para não conseguir perdoar outra pessoa? Mais uma vez, não quero entrar na questão tipos diferentes de perdão, tem um estudo bem detalhado que nós fizemos no ano passado, aconselho, sugiro, e dá uma olhada lá depois para colocar tudo no balanço, tá? Porque tem muita ideia estranha sobre perdão, tá? Tipos de perdão e tal coisa. Então não vamos nos adentrar em relação a isso, tá? Agora, todo crente é capaz de perdoar. Talvez não esteja disposto, mas é capaz. Mas é capaz. Então, última coisa. Estamos vendo aqui 5 coisas que vão afetar nosso casamento. A última é incredulidade. Hebreus 2:4. Eis que a sua alma está... Abacuque. Profeta Abacuque 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Você sabia que é meio irônico falar de crente e incredulidade na mesma sentença? Crente e incredulidade deviam ser 2 coisas que não seriam compatíveis, tá? Mas a fé sem obras de nada serve, como o Tiago falou. Fé sem obras é morta. Que a fé, ela deve gerar uma ação, gerar algo, uma obra, resultado. E se a sua fé não tem essa última fase, que é gerar alguma decisão, alguma obra, então nada valeu, nada serviu. Ela é ineficaz. O justo viverá pela fé. Isso ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Ocorre em Romanos 1:7, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Todos eles estão citando Abacuque 2:4. E lá nos mostra que viver pela fé é o oposto de ser orgulhoso e ser reto perante Deus. Eis que a sua alma está orgulhosa. Veja bem,
Que é uma reprimenda, uma bronca. Sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Nele, Deus, não é reta. Ou seja, existe orgulho e não existe uma vida que agrada a Deus. E isso é o oposto de viver pela fé. Mas, aí que vem o oposto, mas o justo, que tem uma vida reta e não orgulhosa, o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é o oposto de viver com orgulho e viver de forma injusta. Então não basta saber, precisa fazer. E quando um ou ambos no casamento se mostram incapazes ou indispostos de aprender e obedecer, haverá problemas. Certa vez, anos atrás, eu nem lembro com quem foi, sei que foi aqui em Maceió, conversando com alguém sobre casamento, e eu tinha falado com essa pessoa durante talvez meia hora, 40 minutos, sobre casamento. E eu lembro que essa pessoa tinha, se não me engano, tinha um caderninho, estava anotando, eu falando, ó, só anotando. Aí, depois dos 40 minutos, ele fechou, falou, sim, mais alguma coisa? Eu falei, gente, conversamos aqui 40 minutos e você acha que você acabou de ouvir e anotar tudo que tem para saber sobre casamentos. Eu, na ocasião, tinha, sei lá, 20 e tantos anos de casado. Eu falei, eu só estou arranhando a superfície. Quer dizer, quando alguém acha que uma conversa de meia hora vai captar, aprender tudo que tem para saber sobre casamento, aí tem um problema, gente. Tem um problema. Você não vai saber tudo. Eu completei, a risco de criar problemas em casa. Eu e a irmã Simone estamos casados, completou... Alguém me ajuda? Não. 35, 36, 36 anos de casamento. Gente, eu ainda não aprendi tudo que tem para aprender. É mais do lado da esposa, sabe? Mas assim, a gente não para de aprender, nem no casamento e nem em nada. Um grande problema com muitos profissionais hoje, que é assim, eles passam, especialmente médicos. O nosso médico da casa foi embora, posso falar agora, mas o coitado estuda 10 anos. Acabou os 10 anos, ele falou, não quero mais nunca ver um livro na minha frente. Não é o caso do nosso médico aqui, que estuda até hoje, mas a maioria sim. Então, eles estudaram até... Gente, especialmente quando se trata de medicina, está mudando constantemente. Os conhecimentos... Tem gente receitando ainda, tratando coisas de... Por quê? Ah, meu querido, eu me formei, aí fiz residência, aí fiz especialização. Eu gastei 10 anos me ralando. Agora, não quero ver um livro nem tão cedo. Acontece muito isso. É a mesma coisa em todas as áreas da nossa vida. A gente nunca para de aprender. Esse livro aqui é um livro infinito. É como um poço sem fundo. Você não vai aprender, você vai passar a sua vida inteira se matando de estudar. Você não vai aprender nem a metade da metade de um nada desse livro aqui. Ele é infinito na sua profundidade, sua latitude. Quanto mais você lê, mais coisas você vê. Nossa, eu li esse texto já umas 500 vezes e algo novo Deus te ensina. Ah, eu li a Bíblia uma vez. Não. Incredulidade. Quando a pessoa para de crer, de aceitar, de buscar, de aprender a palavra de Deus. Um único desses cinco coisas já é perigo demais. Quando então é combinada com outras, aí a coisa aumenta, se torna ainda mais perigosa. Então devemos vigiar, reconhecer e tratar cada uma dessas coisas. Expectativas irrealistas, foco errado, paixões descontroladas, falta de perdão e incredulidade. Se a gente vê direitinho, qualquer casamento que tem ou teve problema, você vai achar a raiz do problema em uma ou uma combinação, ou talvez todas essas coisas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. São as coisas mais comuns
que destroem casamentos são essas daqui. Tá? Vamos vigiar e vamos colocar em prática. Amém?